queridos, boa noite a todos, irmãos, irmãs. Vamos começar mais uma terça da resposta, amém? Você tem a sua Bíblia aí, amém? A palavra de Deus diz lá em, acho que é 2 Timóteo, né? Que toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir-nos, ensinar, amém? Então por causa desta palavra, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, que nós estamos aqui hoje, amém? Aprendendo juntos, amém? E a informação nós não sabemos tudo não, mas nós estaremos aqui junto com vocês, com essa terça da resposta que tem sido bênção de Deus, né? Tem edificado a minha vida, a vida dos pastores, irmãos, presbíteros, né? Tenho certeza que tem edificado cada um de nós. Então, traga as suas perguntas. Eu tenho bastante pergunta, pastor William tem uma caixinha de perguntas e na medida do possível nós vamos respondendo e queremos aqui aproveitar o máximo de tempo, amém? Nós estaremos juntos aqui até mais ou menos 21h15, 21h20, amém? Estudando junto. Então, nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós temos já perguntas formuladas por outros irmãos, por vocês, mas no meio aí também vocês podem levantar a mão, fazer a pergunta. Se ficar muito encabulado, escreve a pergunta, traz aqui na frente, traz para a irmã Jennifer, está por aí também, pode nos ajudar, pastor Rogério, amém? Também pode nos ajudar, só dá um toque aí, amém? Boa noite, meu presbítero Mazioli, como é que está? Na bênção? Na paz? Graça e paz, muito bom na verdade, né? Porque estamos aqui mais uma vez para de alguma forma trazer uma contribuição, né? Na medida daquilo que nossa capacidade pode alcançar, na verdade, mais uma terça aqui que nós vamos adorar a Deus e responder as perguntas, né, na medida do possível, junto com os excelentíssimos pastores aqui ao meu lado. Né? Meu Deus, pastor William, eu sempre como mediador é mania, né? Pastor William Arnold. O senhor já não olhou na sua credencial? Está lá, mediador. Mediador, não tem jeito. Glória a Deus, graça e paz, né? Graça e paz, meus irmãos, é bênção do Senhor, né? Um privilégio, sim, estarmos juntos, aprendendo do Senhor juntos, né? Como o pastor falou, nós não sabemos tudo, na verdade, sabemos pouco, né? Mas o pouco que temos, né? Compartilhando uns com os outros, se torna bastante, né? E aos poucos o Senhor vai nos acrescentando, vai nos ensinando, e assim é a vida cristã, né? Vamos perseverando, né? Até o fim, crescendo, né? Crescendo em graça e em conhecimento sempre, né? Juntos. Glória a Deus. Como disse Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Graça de um lado, remo da graça e o remo do crescimento. Graça, crescimento, graça e conhecimento, o barquinho vai adiante, né? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Pastor, tem perguntas hoje também, né? Amém. Então, aqui eu estou indo na sequência dessa folhinha, nós já respondemos quase todas. A quarta pergunta é a seguinte: o que pode explicar as pessoas inteligentes, e aí exemplos aqui, filósofos, estudiosos, a duvidarem da Bíblia Sagrada? Excelente pergunta. Alguém que está aqui fez a pergunta? Nossa. Essa aí foi o irmão Mauro. Essas perguntas, essas aí eu estava dando uma olhada, vieram da caixinha. Beijo, irmão Mauro, para ti. Vamos gravar aqui hoje, tá? Então, o que pode explicar que as pessoas inteligentes são inteligentes, né? E duvidam da Bíblia. Aí fala filósofos, estudiosos, vamos acrescentar aqui, médicos, às vezes duvidam da Bíblia, né? Outros que estudaram, de fato, têm uma gama de conhecimento, faculdades mentais acuradas, né? E duvidam da Escritura. Como pode isso? Como explicar isso? Essa pergunta. Como é que começar? Nós podemos citar os cientistas também. Cientistas. Grande parte dos cientistas eles são evolucionistas, eles não são criacionistas. Né?
Até porque, bom, eu vou só jogar uma parte e os pastores vão vir com todo o conteúdo agora, né? Olha só. O famoso fala por ti, né? Mas enfim, até porque a Bíblia ela fala, ela nos ensina que tudo vem através do poder de Deus. Imagina se pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria capacidade, nós então reconheceríamos o senhorio de Cristo, ou então receberíamos ou aceitaríamos a Deus de nossa própria vontade, até porque a Bíblia diz que foi o Senhor que veio até nós, antes mesmo de nós irmos até Ele, né? Então tudo vem através de Deus, não através do intelecto ou da inteligência, até porque então a salvação, vamos dizer assim, seria por obras, né? E não é por obras, é pelo próprio convencimento do Espírito Santo que nós podemos chegar ao conhecimento do nosso Cristo, do nosso Deus. Amém, né? Muito boa colocação, muito boa. Isso a gente até fala bastante quando a gente estuda, né, os atributos de Deus, né? E nós vemos que dentro dos atributos transmissíveis, né, aqueles comunicáveis, né, nós vemos que tem os atributos naturais, né? Inteligência, sabedoria, conhecimento, habilidades, né, talentos, isso tudo provém de Deus, né? Até o cientista, o sábio, aquele que doutor, PhD, seja qual for a divisa que for, né? Muitos acabam dentro de um orgulho, até mesmo um orgulho falso, né? Porque eles se gloriam de algo que na verdade provém de Deus, né? Porque toda boa dádiva provém de Deus, né? Vem do Pai das luzes, né? E uma vez eu escutei uma frase, eu não lembro agora de quem é a frase, mas que dizia o seguinte: quando tu tem um conhecimento vasto, né, tu tende a ser ateu. Mas quando tu tem um conhecimento profundo, isso em qual área for, seja qual for a área, dentro de ciências humanas, dentro de ciências exatas, dentro de ciências naturais, enfim, qualquer ciência, quando tu tem um conhecimento profundo, tu é obrigado a reconhecer que existe um ser maior. E este ser maior, glória a Deus, nós sabemos quem é. Este ser maior é aquele que a palavra em Colossenses vai dizer, né? Que nele tudo existe e subsiste, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando alguém diz não pode ter Deus, a gente só pode olhar e dizer assim: tu tem que estudar mais um pouco. A pergunta é bem interessante, né? Como pode explicar as pessoas inteligentes desconfiar ou não, ou duvidar, a mesma coisa, né, da Bíblia? Eu quero falar uma coisa importante aqui, pasmem, mas as pessoas mais inteligentes louvam a Deus. As pessoas mais, os grandes filósofos são homens de Deus. Eu entendi aqui, eu sou inteligente, louvo a Deus. Você é inteligente também. Então, queridos, assim, mas há sim uma explicação, né? Em dado momento, Jesus deixou nas entrelinhas que as questões do céu, promessas de Deus, foram dadas aos pequeninos e não aos sábios e aos entendidos. Jesus ele falava em parábolas justamente para que os sábios, às vistas deles, não pudessem entender na sua plenitude, e os pequenos entendiam. Os simples eles compreendiam muito melhor, né, do que os fariseus, os doutores, os escribas da época. Eles queriam enrolar Jesus. Mas eu me lembro de uma palavra aqui no Novo Testamento que eu acho que explica, são duas, né? Primeira coisa, meus amados, eles não têm o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinará
todas as coisas. E a Bíblia também diz, os irmãos me ajudem aqui, eu acho que na fala do apóstolo Paulo, que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual sim tem discernimento das questões espirituais. Por isso que muitas vezes o pastor ele sofre um pouco para trazer o sermão, porque no meio da igreja nós temos o natural e o espiritual, e nós precisamos explicar para quem está começando, para quem está vindo desse mundo, desse sistema mundano, né? Não é outro assunto. Hoje eu ainda estava estudando, lendo um pouco sobre isso, mas ele vem de uma outra cultura diferente da nossa, e nós já temos uma linguagem pronta, uma sistemática pronta, e se nós não perceber, essas pessoas entram na igreja, saem da igreja sem entender, como dizia meu pai, bulhufas, não entende nada. Então nós temos que ser bem didáticos, como Jesus foi. Falar o mais simples, o mais óbvio, é melhor, porque todos acabam entendendo, tanto o erudito quanto o mais simples, o indouto. O que eu quero dizer com isso, meus amados, é que assim o Espírito Santo ele vai trabalhando nos corações, ele vai ensinando, e aquele homem que chega diante da palavra de Deus como sendo um homem natural, ele agora começa a discernir as coisas espirituais. Vocês lembram, agora, né? Eu estou lembrando aqui também, a célebre história, o grande sermão de Nicodemos. Nicodemos, eu me lembrei agora aqui. Nicodemos era um homem natural. Era um homem inteligente? Claro que sim. Era um homem erudito? Sim. Jesus disse para ele isso. Jesus disse: tu és mestre. Aonde que ele era mestre? Quem conhece a Bíblia? Pô, irmãos, me ajuda. Ele era mestre em Israel. E Jesus disse: tu não sabe dessas coisas. Porque o assunto que Jesus trouxe era espiritual, não era natural. Ele disse: olha, você precisa nascer de novo. E ele olha para Jesus, entendendo, mesmo sendo mestre, entendendo superficialmente o que Jesus estava querendo dizer. Mas então eu tenho que entrar por ventre da minha mãe. Aquele dilema, toda aquela mensagem tão maravilhosa que é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? E ele disse: tu é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Não, tu não precisa entrar. E aí Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, eu creio que aqui está uma resposta. Quando essa pessoa nascer do Espírito, ela entenderá a mensagem do alto, de Deus, a profundidade, a riqueza, a sabedoria que há na palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ele vai crer na Bíblia. Então, não significa que um homem inteligente, um filósofo, não crê, simplesmente porque, vocês estão me entendendo? Porque tem que ser assim, uma regra, ele é inteligente, todo inteligente não crê na Bíblia. Não, é porque ele não tem o discernimento espiritual, ele não tem o discernimento de Deus, ele não tem nem fé, ele não, porque para crer na palavra de Deus é necessário ter fé. Eu creio tanto, eu sempre digo isso, eu creio tanto na palavra de Deus, que a palavra de Deus me diz que um peixe, um homem foi parado dentro do peixe. Eu creio seriamente. E se a minha Bíblia dissesse o contrário, que o peixe foi parado dentro do homem, eu ia crer igual, porque eu tenho uma fé. Eu já não sou um homem natural, eu creio nas coisas de Deus. Eu creio em tudo que a palavra de Deus mostra, ensina, milagres, ressurreições e tantas outras coisas, e tantos outros grandes acontecimentos no Velho e no Novo Testamento. Mas para isso eu precisei, através do Espírito Santo, crer nessa palavra. Então, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence, né? O Espírito Santo é que nos tira desse viés, desse olhar natural e nos faz enxergar
espiritualmente. Por isso que nós usamos o quê? Aqui na igreja, ou nas igrejas, não se deve usar, por exemplo, uma palestra, um livro, um conceito. Não. Por isso que em toda igreja, todo pastor e na nossa igreja se utiliza o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, que é um livro estritamente espiritual, que o homem natural não consegue compreender. Então, eu me alegro tanto com esse versículo, que Deus diz o seguinte: ao homem espiritual, sim, Deus faz discernir. Por isso que às vezes você vê um texto, um irmão pregando, uma irmã pregando, um pastor pregando, e diz assim: uau, que discernimento, que revelação, porque o Espírito Santo, ele dá, é fato isso. O contrário também é verdadeiro. O homem natural lê, para ele é uma história. Como eu já disse, eu dei um livro para um médico, e olha o que ele enxergou na Bíblia. Eu dei um livro tentando converter um médico. Dei a Bíblia de aniversário para ele. Botei lá na embalagem, tudo bonitinho, ele abriu e disse: uma Bíblia. Ele ficou meio, muito obrigado. E aí depois, o médico gosta de ler, né? Não deu uma semana. Isso aqui é um alerta, né? Ele leu a Bíblia, irmãos, e ele começou em Gênesis. E ele disse: Daniel, olha que interessante. A Bíblia já mostrava que o homem tem uma série de tratamentos que a mulher. Ciência e religião, arqueologia, religião, geografia e religião, né? Enfim. Até porque a primeira das ciências é a religião. É a religião. É a mãe de todas as ciências, né? Pode ser que alguém contradiga isso, mas eu aprendi lá na faculdade que a teologia veio antes da filosofia. Antes Deus se comunicou com o homem. Antes de tudo Deus se revelou ao homem. Depois o homem até conseguiu filosofar. Fala, filósofo. O pastor já entregou tudo. Desenrolou o manto. Só tem uma passagem bíblica aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 1, né? A partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Olha o que a palavra de Deus, né, claramente nos responde. Na verdade, aqui tem uma resposta textual, né? Paulo acabou de dizer: opa, eu escrevi sobre isso. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Olha só. Onde está o sábio? Quem é o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Olha só. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada
o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha só, que resposta! Glória a Que Deus! texto, né? Maravilhoso. Deus escolheu pessoas também simples, né? Homens do campo, pescadores, rudes, né? De lugares bem simples, humildes, né? E colocou muita sabedoria, discernimento espiritual na vida dessas pessoas, né? E assim acontece na vida de todo crente, viu? Na verdade, você se tornar muito sábios, né? Eu sempre digo, conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra, bem diferente. Deus deu sabedoria ao seu povo. E pasmem, irmãos, vai lá no livro do Guinness Book, né? As melhores invenções do mundo, seja da medicina, todos os aspectos, ciência, tecnologia. É incrível isso que eu vou falar para vocês. Alguns já sabem, mas Deus iluminou a mente dos judeus. Os judeus têm, realmente, Deus iluminou a mente deles. Os maiores inventores, os maiores descobridores de tantas coisas, você vai lá, vai procurar, vai pesquisar, é um judeu. Médicos, judeu. Vacina, na pandemia eu orava e dizia, Senhor, usa alguém, porque Deus usa quem Ele quer, seja cristão ou não. Toda boa dádiva, como diz o pastor William aqui no início, vem de Deus, o Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. Que nem o Nicolas perguntou para mim um dia, ele é encantado com a informática, né? Ele já sabe o que ele vai ser, ele quer ser programador, ele quer fazer software, ele já está até fazendo um curso na área, né? Ele é apaixonado por computador, apaixonado. Daí ele falou, pai, quem é que inventou o computador? E aí, filho de pastor sofre, né? Eu disse, foi Deus, meu filho. Ah, pronto. Filho, foi Deus, claro, foi Deus que colocou essa sabedoria na mente de alguém, porque tudo que é bom, que é maravilhoso, que é lindo, que é belo, vem de Deus, ponto. Tudo, o melhor artesão, o melhor desenhista, Deus, culmina e termina em Deus. Então essas pessoas, elas estudam, e elas não creem, não porque são inteligentes, é porque elas não têm discernimento espiritual. Elas ainda não ouviram a voz do Espírito Santo. Ainda são homens naturais, né? E no momento em que o Evangelho chegar a elas, pode ter certeza que elas se renderão ao Senhor. Não há dúvida quanto a isso, né? É triste falar também, é importante falar aqui, que os nossos jovens que têm ido para as faculdades hoje, tem sido inculcado no coração, na mente da juventude, esse ateísmo, né? Isso tem acontecido, alguns pastores que a gente conversa, falam também, né? Nós temos que cuidar dos nossos jovens, nossos filhos, para onde que eles estão indo, né? Esse ceticismo, né? Esse secularismo, no sentido correto do conceito da palavra, né? Ele tem deturbado o coração de jovens cristãos, e eles têm se afastado por conta da ciência, do ecumenismo, e vai longe esse sincretismo religioso, né? E infelizmente, né? Então nós temos que cuidar até a faculdade para qual é o viés os nossos filhos aí. E pastor, só um último complemento, senão fica a noite da única resposta, né? Mas nisso, a pergunta é excelente, mas nessa questão, né, de muitos ditos entendidos, intelectuais, inteligentes, essa coisa toda, né, cientistas, se dizem ateu, né? Até essa palavra ateu, às vezes passa despercebido, parece que é alguém que nega a existência de Deus, mas
negar a existência de Deus mesmo, não se encontra alguém que negue realmente a existência de Deus. Quem nega é porque é muito raso o conhecimento mesmo. Mas a questão é que eles negam a Deus, eles dizem não a Deus. Eles até reconhecem que existe Deus, mas eles não querem a Deus. E muitos deles até dizem negar a existência de Deus, mas na verdade é porque em algum momento eles tiveram um problema e que eles culpam a Deus por isso. Muitas vezes é alguma infelicidade própria, muitas vezes é alguma catástrofe que aconteceu, muitas vezes uma tragédia dentro da família, perde um ente querido e acaba culpando a Deus, uma falta de resposta e diz, poxa, se existisse Deus não teria isso aqui. Então é um problema particular que muitas dessas pessoas têm com Deus e acabam negando a Deus, mas a existência de Deus mesmo, os céus proclamam a existência do Eterno. Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Para o índio que está lá na mata, pode ter certeza, ele vai ter um conhecimento de Deus. Eu não vou falar nome aqui, porque isso aqui depois vai para o YouTube, e pode ser que caia lá, porque tem uma busca de palavras, mas tem um carequinha aí, um filósofo conceituado, né? Ele não é muito espiritual, é meio carnal, né? Isso, é meio... Obrigado. Ele é meio carnal, né? E esses dias eu pego um membro da nossa igreja que coloca no status do WhatsApp, né? Uma linda frase. A frase é linda. Mas da onde veio? Né? Tem que cuidar. Esses dias outra frase vem... Aí tá, esse não vai ninguém derrubar o YouTube ali. Veio Kant, eu sei que Kant escreveu. Se tiver um elefantinho no canto, não vai ter ruim. Irmãos, cuidado. E aí eu disse assim para a pessoa, olha só, meu amado irmão, entra no Wikipédia e procura quem é essa pessoa. Ele já se diz ateu, que nega, pode ser que não negue a existência de Deus, mas confronta a Deus. E está aí, nas faculdades, palestrando, está no YouTube, tem gente que eu tenho que ouvir primeiro a mentoria dele. Meu Deus, uma pessoa sem Deus não se ouve mentoria, né? É um princípio básico, é um critério para nós cristãos. Então, meus amados, cuidado, né? Porque está por aí pessoas que são inteligentes, né? Mas que desconhecem. E como é que eu poderia concluir isso aqui? Desprezam a palavra de Deus, desprezam a Deus. Só uma última dica, né? Falando nessa questão da diferença entre ter algum conhecimento, um conhecimento mais profundo, alguns podem concordar ou discordar de algumas posições do melhor presidente que nós não tivemos, né? O Enéas Carneiro. Mas procurem no YouTube um vídeo dele, coloque assim, Enéas falando sobre a existência de Deus. Ótimo. O vídeo é excelente. Ele fala da quantidade de informações que contém dentro de uma célula. O vídeo é top, é tremendo. Ouvindo a explicação dele, ele diz o quanto de informações tem e por último ele diz assim, não tem como alguém se deparar com isso e não reconhecer que foi um ser maior que fez isso. Não tem como. Uma indicação de vídeo também, aquele que a gente já colocou aqui na igreja. Identidade de Deus. A identidade de Deus. Tem outro também, que é o DNA de Deus, né? Parece que é isso. Muito bom também. Não, é quase impossível não crer em Deus. Pode se negar a Deus. O ateísmo faz isso. É uma negação de Deus. E a gente brinca, né? Coloca o ateu num avião e manda o piloto dizer que o avião vai cair, ele já vai dizer, meu Deus, acabou o ateísmo por ali, né? Nunca se encontrou um povo sem um Deus, né? Sem Deus, sem uma moeda, antigamente sem um muro. Nunca se encontrou um povo sequer isolado, por mais que fosse, sem um Deus. Ou adorava uma pedra, ou adorava o sol. Algum Deus o homem sempre procura para si. Amém. E falar da Bíblia aqui, nós ia o tempo todo, né? Da inspiração, da veracidade, enfim.
Pastor tem uma pergunta? Alguém, os irmãos têm uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. Eu li uma, o pastor fala uma outra. Alguém tiver? Eu acho que tem. Pode falar. Temos? Não? Vai ter. Vai ter. Vamos lá então, uma pergunta do nosso diácono Paulo. Olha Opa. aí, Paulo A pergunta Rodrigues. de diácono sempre é boa. Glória a Deus. Ele até me passou antecipadamente, ele disse, ó, toma uma estudada. Eu disse, rapaz, já estava em cima da hora, senão vai sair, vai Não queimar. deu tempo. Vamos queimar a roupa. Só tocou a gasolina, o fogo foi agora. Agora, vamos lá. Vamos lá. Pois dada a ordem, o próprio Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. A pergunta, que ordem é essa? Olha aí. E essa pergunta... Glória a Deus. Escatológico. Eu gosto de escatologia. Não sei tudo de escatologia, mas gosto muito, estudo muito. Escatologia é um assunto que, né, mexe com todos nós, né? Eu não sei se todos lembram aqui, lá na Americana a gente fez 2 meses só sobre escatologia, né? O acontecimento das últimas coisas, né? Então, dada a ordem, o próprio Senhor descerá dos céus. Pode ler, pastor, melhor. O versículo inteiro diz assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É importante ver o versículo anterior e o posterior. Tem um contexto aí importante. 15. Então. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que o dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, os próprios Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, pois o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Esse contexto é muito lindo, né? Os irmãos de Tessalônica, eles entendiam que Cristo já voltaria. Era anunciada a volta de Jesus, era prescrita, era um cuidado, né? E o apóstolo Paulo escreve a eles estão preocupados. Só para vocês terem uma ideia, alguns não queriam mais nem trabalhar, não queriam fazer nada. Está dentro do contexto. Essa carta, gente, é linda. Leiam 1 e 2 Tessalonicenses. Tem cartas aí que deveriam ser mais buscadas por nós, né? Essa é uma delas. A Tito também, uma carta linda, né? Enfim, e aí é necessário o Paulo explicar como seria essa vinda, essa volta. E alguns estavam entendendo que eles teriam que fazer alguma obra, alguma coisa para que Jesus retornasse, para que ele viesse logo, ou para que pudesse diminuir esse tempo aí, né? E aí ele explica não, que é tudo, são questões espirituais, que o Senhor, Deus, é quem é o detentor de tudo isso. Ele explica aqui que Cristo está à direita de Deus o Pai, e ele diz dessa ordem, a ordem dada por quem? Por Deus. A quem? Ao arcanjo, né? O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem do povo judeu também, muito interessante, né? A última trombeta. Dentro do povo de Israel, eram tocadas várias trombetas, quando eles estavam acampados, quando eles ainda moravam em tendas, não é isso, pastor? Então, era o WhatsApp da época. Né? Era o WhatsApp da época. A primeira trombeta tocava, as mulheres pegavam as panelas. Por que as mulheres, né? Os homens também têm que usar as panelas. As panelas, as crianças, os colchão, os homens já buscavam os animais, as ferramentas, desarmavam as tendas, ficava tudo pronto.
Eu não sei quantas eram, mas tinha mais uma outra trombeta. Era mais ou menos como uma forma militar de se organizar no meio do deserto. Era através dessas trombetas. E a última trombeta, então tinham várias trombetas. E a última trombeta era o momento da partida. E Paulo faz alusão lá no Antigo Testamento, da ordem do arcanjo, ao ressoar da última trombeta. E o livro de Apocalipse também completa essas trombetas que serão tocadas, que darão ordem ao arcanjo. Só tem um na Bíblia, não tem arcanjos, tem anjos, querubins e serafins, mas arcanjo só tem um, o arcanjo no singular. Como é que é o nome dele? Escola bíblica aí, gente. O arcanjo. Depois quem responder, não tem bombom aqui, mas seria bom, né? E aí o que acontece? Ele daria essa ordem, e aí sim o Senhor voltaria, porque ele já teve uma vez, então ele fala nessa linguagem, né? Que na verdade ele está falando aqui, meus amados, do arrebatamento da igreja. Volta de Cristo é outra coisa, mas ele fala do arrebatamento. A pergunta do diácono é: que ordem é essa? Que ordem é essa? É uma ordem. Lá no céu não se sabe, irmão Paulo, exatamente como é essa ordem, mas é uma ordem vinda de Deus. Deus é quem dá a ordem, e a ordem ele dá ao anjo, que dá a ordem, vamos dizer assim, aos seres angelicais, porque em angelologia a gente também estuda isso, que eles são organizados, que também existem hierarquias e que eles trabalham de maneira conjunta. Então essa ordem é dada ao anjo, ao arcanjo, né? A trombeta é tocada e diante dos céus vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aí ele fala como vai ser o corpo físico lá, os mortos ressuscitaram primeiro, depois nós que estivermos vivos também seremos transformados, né? O que é no abrir e fechar de olhos aqui, a transformação, é o tempo, o time da transformação do corpo num corpo glorificado, né? Não quer dizer que o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, não quer dizer, não é isso que a Bíblia diz, não é isso. O que vai ser num piscar de olhos, sim, é o que a Bíblia diz, é a transformação desse corpo. Enfim, aí ele traz detalhes desse grande acontecimento que vai existir. Me ajude. Quanto à questão da ordem, né? Porque é frisado, né, essa questão da ordem. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi questionado, né, quanto aos últimos dias, né, o que aconteceria, como que seriam, e aí quando, se eu não me engano, o capítulo 24 de Mateus trata disso, né? 24, acho, né? Sobre os sinais dos últimos tempos e tal. O próprio Senhor Jesus, ele diz: olha, quanto o dia e a hora não sabemos, a não ser o Pai. O próprio Senhor Jesus, ele não detinha, né, essa informação. Por isso que o texto fala, dada a ordem. Por quê? Porque vai ter uma ordem, vai ter um momento. Embora a Bíblia nos diga, né, podemos dizer, né, tudo que tem de acontecer, ela nos diz desde Daniel, Isaías, Apocalipse, o próprio capítulo citado, né, que o Senhor Jesus fala dos sinais dos últimos tempos. A Bíblia nos diz, Tessalonicenses diz o que vai acontecer, as guerras, rumores de guerras, tudo mais, tudo que vai preceder. E também olha, a Bíblia nos diz desde antes da criação até o Armagedon, até a eternidade. A Bíblia ela nos ensina tudo, né? A própria Bíblia, irmãos, isso que é interessante, né? A gente sempre gosta de usar a própria Bíblia para explicar por quê. Porque isso até a gente vai ter um seminário, né, de hermenêutica, mas a regra principal para uma dúvida bíblica é o seguinte: a Bíblia responde à própria Bíblia. A Bíblia responde à própria Bíblia, né? É por isso que fala na questão da ordem, porque vai partir de Deus Pai.
A ordem. E por quê? E por que se fala simplesmente numa ordem? Porque o roteiro já está lá. O roteiro já foi dado. O que tem de acontecer está tudo aqui na Bíblia. Tudo na Bíblia. Então o Senhor vai dar uma ordem, né? E o arcanjo, né? Tem um viés importante aí, viu? Leiam Mateus capítulo 24, onde é o sermão, princípio das dores. Os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Quando seria o tempo do fim? Todo mundo tem essa dúvida, já fizeram para Jesus. Os sinais do fim do tempo, né, e da sua volta. E ele explica que não ficará pedra sobre pedra, fala do tempo deles, fala do tempo vindouro e fala de um tempo escatológico. E aí tem uma confusão, né, toda. É importante frisar que a ordem, dentro da pergunta do irmão, a ordem é de Deus. Deus é quem sabe o momento. Porque lá no capítulo 24 de Mateus, e eu já vi pastor, até professor pregar, que enquanto nós não pregarmos nos 4 cantos do mundo, e para todas as pessoas, Jesus não vai voltar. Quem já ouviu isso? A gente tem que pregar, a gente tem que fazer missões, a gente tem que chegar nos índios, nos povos não alcançados, para Jesus voltar. Irmãos, isso não tem base bíblica nenhuma, porque o evangelho eterno lá, que vai ser pregado, nós não vamos pregar, é os anjos que vão pregar. E o Apocalipse também fala desse tempo que os anjos irão pregar o evangelho eterno. Tem até uma livraria na nossa cidade aqui, né, chamada Evangelho Eterno. Esse evangelho não é para nós. Nós pregamos o evangelho, a escritura, a palavra de Deus. O evangelho eterno, quem vai pregar não somos nós. No tempo da grande tribulação, ainda 2 irão pregar. Haverão 2 testemunhas que não provaram a morte, que muito provavelmente eu posso me arriscar, sem dúvida nenhuma, que quem não provou a morte foi Enoque, que Deus tomou para si, e Elias, que foi trasladado. Os demais provaram a morte. Essas 2 testemunhas pregarão, e ainda não é o evangelho eterno. Então, só para entender o seguinte, não adianta pregar os 4 cantos do mundo e dizer assim, fizemos um IBGE aqui, computamos ali, mapeamos aqui, e agora só falta aquele povo ali, nós vamos pregar e Jesus vai voltar. Não é assim. A ordem vem de Deus. Imaginemos nós, sempre vai ter alguém que ainda não conheceu o evangelho. Então a ordem vem de Deus no momento que Ele quer. E lá no evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala, como o pastor já falou aqui, do princípio das dores, dos sinais do tempo do fim. Entre elas, que nem nós já vivemos, pestes, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, enfim, tudo isso são o princípio das dores. E nós somos é outro assunto aqui, é maravilhoso. Nós somos pré-tribulacionistas, então as dores nós não passaremos. O Senhor rápido da sua igreja, conforme lá Apocalipse diz, que Ele nos livrará da hora, do momento mais difícil, da hora da morte. Ele vai nos livrar. Da hora da dor, Ele te livrará. Então, nós cremos que a igreja será arrebatada nesse momento. Amém? Amém. Glória a Deus. O versículo que tinha citado, né? O capítulo 24 de Mateus, versículo 36, Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E agora? Mas só para corroborar ali no versículo, no capítulo 5, é o que Paulo está já vaticinando ali, a questão de eles questionarem, né? Quando seria essa vinda, então, se Jesus então não veio, né? Quando que seria essa vinda? Ele fala tempos e épocas ali, não nos compete saber, né? Mas o interessante é entender que, independente de... Se nós fôssemos tocar nessa questão de tempos e épocas, quantas seitas foram levantadas, né, com esse viés, né? Mas o importante é nós saber quando isso vai acontecer. A Bíblia nos mostra
profecias, né? Mas o importante é estarmos, de fato, preparados para esse grande dia. E nessa questão também que o pastor Daniel falou, né, sobre uma interpretação errônea, né, de enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra. Meus irmãos, até isso é importante, né, nós falarmos só no Brasil, sem considerar qualquer outra nação da face da terra, tá? Só no Brasil, que é uma nação cristã, né, majoritariamente. Tem mais de 1000 povos e etnias não alcançados. Só aqui no Brasil. Mais de 1000. A Bíblia ainda não foi traduzida. A Bíblia não foi traduzida. Não tem nem porções do texto bíblico traduzido. Só no Brasil. Imagina mundo afora, então, né? Em países que não é cristão, então nem se fala, né? Esse assunto, ele escatologia, é maravilhoso, né? Então nós ficaríamos aqui um belo tempo, mas a ordem é de Deus. Nós precisamos estar preparados. Mais do que isso, tem uma coroa para quem amar a sua vida. Sabia disso? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, desde agora está-me preparada a coroa da vida. Essa é para todo mundo. Coroa da vida não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vida, a sua volta. Nós temos que desejar a volta de Cristo, né? O arrebatamento da igreja, né? Então, isso é maravilhoso demais, nos faz estar em estado de expectativa e de muito cuidado, né? De observação de nós mesmos, como nós estamos para ir morar com Cristo Jesus, já que lá não habita pecado, nem carne, nem sangue, mas aqueles que estão preparados. Alguém tem uma pergunta? Uma mãozinha levantada. Pode perguntar. Então, pastor, eu não sei exatamente quando foi que eu vi um vídeo falando de um filósofo, como você citou, né, de pessoas inteligentes, Sim. que demonstram a existência de Deus, e tem um filósofo, se não me engano, ele é holandês, do século XVII, e tem pessoas que falam que acreditam no Deus de Spinoza, que é esse filósofo. Sim. Então, que Deus é esse que ele crê? Porque, na verdade, ele fala de uma série de coisas maravilhosas, mas diante dessas coisas maravilhosas, eu não sei se realmente é o Deus que nós cremos. Você já ouviu falar nele? Não conheço. Neste caso, nos faltou o conhecimento do mundo. É um filósofo holandês que fala no Deus do Spinoza, né? Eu teria que ler para entender um pouco, né, da biografia, do contexto, o que ele está querendo dizer. Mas eu desconheço, Ivan, né? Ainda mais que é do século XIX. Mas muitos filósofos são citados. Veja bem, uma coisa importante aqui, existem só 3 religiões no mundo que são monoteístas, que crê num único Deus e até mesmo no mesmo Deus, pasme, né? Quem sabe quais são essas religiões? Tem que saber na ponta da língua. Você já está me devendo uma pergunta. Quem é o arcanjo? Valendo um livro? Miguel. Vamos dar um forte aplauso para a irmã? Quem é o anjo mensageiro? Gabriel. Amém. Olha aí, tá. E quais são as 3 religiões monoteístas do mundo? Isso aqui tem que saber. Primeiro a nossa, né, gente? Cristianismo. Depois, nós somos oriundos de uma outra religião, chamada judaísmo. Também é monoteísta, crê num único Deus. E depois, o islamismo, que também só adora a um Deus, é monoteísta, né? Que adora a vertente do islamismo. Não é isso que a gente vê por aí, né? Mas vem de Maomé, né? Foi o criador, né?
Eles creem. O islamismo adora esse Deus. Maomé está para o islamismo, assim como Moisés está para o É judaísmo. verdade. É um Deus deles, mas é só esse Deus. Não são politeístas, né? Não são vários deuses. O muçulmano, a palavra muçulmano, o muçulmano é o religioso do islamismo. E pasmem vocês, a palavra muçulmano significa submisso, que é parecida com servo. Assim como eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, ele é submisso a Maomé. Então, esses são os muçulmanos. Vamos lá, irmã, não se sabe. Eu não tenho esse conhecimento para lhe responder, vou ficar devendo, viu? Mas eu não sei que Deus é esse, né? Então, na filosofia, né, na história, os gregos, os romanos, meu Deus, tantos deuses, semideuses apareceram aí, né? Se você for estudar filosofia, então é algo assim, meu Deus, é surreal, né? E nós sofremos até hoje como é que eu vou dizer assim, uma influência, né, grego-romana muito forte hoje, tudo, em todas as coisas, né? Olha para o relógio aí, Cronos é um deus que vem da cronologia, né? Tem na mitologia. Aquiles, o tendão de Aquiles, foi dado nome a coisas, a objetos, a tantas. Nós sofremos uma influência grego-romana muito forte até hoje, não só nós, mas o mundo todo, por causa de vários deuses, semideuses, né? A gente fala com uma criança, né? Seu moleque, a gente está falando usando o nome de um deus, que é o Moloque. O Moloque comia os próprios filhos, diz a história, me ajudem, a mitologia grega, um mito. Ele pedia sacrifícios de crianças. Não que tenha veracidade, mas quando eu falo moleque, é o Moloque, é um deus, é um demônio mesmo, né? É uma vertente, e nós sofremos essa influência até hoje, de vários deuses aí, né? Mas vamos voltar para cá, que tá bom esse negócio. Glória a Deus. E aí, pastores, perguntas? Alguém tinha pergunta aí? Mas não foi a irmã, né? Tem mais uma ali, né? Eu vou ler uma outra pergunta aqui, que eu acho que é interessante também, né? Uma pergunta boa. Em relação à miscigenação, existe entre os povos israelitas e egípcios Você foi do mal. miscigenação, que é mistura, né? Então ele pergunta, né? Isso deve ser baseado já foi baseado no nas Pentateuco, aulas, né? nas aulas do Nos estudos de Pentateuco. Trouxe uma curiosidade para mim. Mas assim, respondendo, né, a pergunta, na via de regra, a Bíblia ela não cita nenhum caso de miscigenação. Se aconteceu, a Bíblia ela não cita, né? Até pelo contrário, a Bíblia dá uma ideia que havia uma reprodução separada, né? Tanto é que a Bíblia ela cita que as mulheres israelitas elas eram muito férteis e muito fortes na hora de dar à luz aos filhos. Então as mulheres, os israelitas se multiplicavam muito mais rápido do que os próprios egípcios, o que foi um problema que Faraó identificou, né, e que gerou, né, motivou as primeiras perseguições, né, contra o povo israelita, que aí, por conta disso também, que aí o povo israelita passa de um patamar de amigos, de entre amigos, né, no meio do Egito, para a escravidão, né, e que motivou, né, o Faraó na época a pedir a matança, né, das crianças por conta disso, né, porque havia uma reprodução, né, muito mais rápida e sadia da parte dos israelitas do que da parte dos egípcios. Então a Bíblia mesmo não cita nenhum tipo de miscigenação, até porque havia uma diferenciação, né? Eu acho que é a melhor resposta. Amém? Então, não há, até porque aí fica uma lição, né?
não nos misturemos com o Egito, com o mundo. Não, Deus não se agrada, né? Eu me lembro acho que foi Abraão, né? Buscar uma nora da parentela, né? Do mesmo povo, né? Do mesmo Deus, né? E aí, vai. Tem pergunta aí, pastor? Uma pergunta que a recém chegou aqui, vamos pular ela na frente das outras, pode ser? É possível ainda se comemorar a festa dos tabernáculos? E aí, meus amados? É possível se comemorar? É uma pergunta. A festa dos tabernáculos. Tinha 7 festas, né? Vamos lá. Festa do Pentecoste. Festa Da Páscoa. Da Páscoa. Dos tabernáculos. Dos tabernáculos, 3, né? Eram 3 festas que Dos tabernáculos, eu falei 7. É 3. Dos tabernáculos. Dos pães asmos. Tem outras, né? Enfim, é possível. Da colheita. Da colheita. Eram 7 festas. Isso. Eram 7. Eram 7, né? A dos tabernáculos é a que encerrava. Encerrava. A dos tabernáculos. Tirava o último feixe, o molho, né? Entregava 50 dias depois. É o que encerrava as festas, né? Que encerrava o ciclo. Até há muitas. Existem, né, os cristãos, né? Hoje, né? Existe. Os cristãos judaizantes, né? Paulo tanto se preocupou naquela época em combater isso como uma heresia declarada na Bíblia, né? Declarada. Se for olhar as 13 cartas de Paulo, a gente vai ver que, olha, dificilmente teve uma carta que ele não teve que se debruçar sobre esse assunto, condenando esse assunto. Aí hoje, cristãos no século XXI, que se dizem esclarecidos, vão lá e cometem a heresia. Por quê? Porque eles querem qualquer coisa menos ler a Bíblia. Fazendo festa de tabernáculos hoje dentro da igreja, em nome de Cristo. Meu irmão, eu não tenho como ter qualquer resposta a não ser dizer assim: é heresia. Nem mesmo. Com todo o carinho, é heresia. Nem mesmo a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa como ela é lá. Povo judeu? Claro que não. Lá tinha que ter erva amarga, com propósito, lembrar da amargura que foi o Egito, a escravidão. O cordeiro assado, lembrar que teria que ter um sacrifício, porque no dia da Páscoa, o anjo da morte viria, e a toda casa que tivesse o sangue. Nós não comemoramos a Páscoa. Por isso que Paulo diz que a nossa Páscoa é Cristo, é Jesus. Então, é importante falar com os irmãos aqui, nem todos sabem, né? O que é judaizante? Alguém sabe? Leitores da Bíblia sabem, né? Porque as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo, ele se debruça, ele se preocupa a refutar os judaizantes. Quem eram os judaizantes? O que significa isso? O judeu, me ajuda aqui, de forma bem simples, assim, para todo mundo entender. O judeu se convertia ao cristianismo. Ele deixava as práticas judaicas, os sacrifícios judaicos da época e aceitava a Cristo Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Ele cria. Só que, quando um outro amigo, parente, se convertia ao cristianismo, ele dizia: não. Primeiro tu tem que te circuncidar. Primeiro tu tem que fazer um sacrifício. Ele trazia a velha aliança e colocava diante dos olhos daquela pessoa que estava querendo se converter a Cristo. Esses são os judaizantes que Paulo tanto não aceita no meio deles de forma alguma. Inclusive Pedro, né? Ele foi um judaizante. Tiveram tamanha discussão, levou a noite inteira. Tiveram em Atos 15 um concílio para tratar o que vai ficar da velha aliança, o que não vai ficar, carne sufocada, que mais? Me ajudem aí, dentro daquela reunião ali que tiveram. Não lavavam as mãos, comiam com pecadores, olha, todo o ritualismo, né? Então, meus amados, era isso. O irmão ia falar, eu cortei. Tem igrejas, lugares assim, que não comem carne de porco, sabe?
me explicar alguma coisa sobre isso? Por que eu quero ter? Sim, tá. Eu devo só dar uma última frase aqui. Então, não se deve, se comemora festa dos tabernáculos ou qualquer outra festa, está acontecendo uma heresia antibíblico, né? Por quê? Porque Cristo é suficiente. Gostaria de, se for comemorar a festa dos tabernáculos, teria que comemorar as 3. Logo, isso, fazendo esse ato, é a mesma coisa que dizer que Cristo não é suficiente. Nós vamos entrar na suficiência de Cristo, né? É trazer de volta ao judaísmo, né? Que a gente olha, hoje em dia tem algumas igrejas que colocam a estola sacerdotal, tem alguns que colocam até o candelabro, enfim. No púlpito tem talhado o candelabro, tem chofar. Isso, exatamente. Isso é sincretismo, né? Mistura do judaísmo mistura do judaísmo no cristianismo. E você sabe que tem igrejas, o pastor bota ali o manto, né? Tem ou não tem? Tem na TV, tem púlpitos de igrejas que se dizem bíblicas, o candelabro, o menorá, e vai. Errado eu posso ter lá no meu escritório. Vocês podem ter em casa, eu na minha casa, um candelabro que simboliza algo bíblico, o candeeiro iluminava o tabernáculo, mas não se presta mais culto assim a Deus. Não pode ser como algo de simpatia, né? Não pode ser algo que tu, não está aqui porque se está aqui é o que me traz proteção. Não pode ser nesse sentido. Pode ser como um adorno. Ponto, um adorno. Eu vou lá em Israel, vou comprar uma mesa usada, vou trazer, tá tudo bem. Não vou trazer um culto isso, né? Uma vez eu fui, confesso aqui para os irmãos. Confesso. Uma vez eu fui em um culto, o culto era o encerramento da festa dos tabernáculos. Olha só. Rapaz, até um berrante tocaram. Um chofar. É um berrante. No tocar aquele berrante, foi anunciado que no tocar o berrante, a glória de Deus ia invadir o lugar. Rapaz, deu uma gritaria para tudo quanto é lado, teve qualquer coisa menos presença de Deus. Não tem porquê. Então Cristo não é suficiente. É como se fosse o seguinte, Cristo, tudo que Ele fez, Ele pegou todos os itens e fez um bolo para nós. Colocou até a cereja e disse, você só tem que comer. Aí a gente fala assim, não é, peraí, eu vou pegar a farinha e vou comer pura. Rapaz, come o bolo, tá pronto. O que tu quer metendo mão em farinha? O que tu quer metendo a mão em ingredientes? Deixa isso de lado, já foi feito, tá pronto, tá consumado. A pergunta é tão boa. Não tem? É que vou responder, com certeza. Você já deve ter visto lava-pés na igreja. Sim ou não? Irmãos, é um ato judaico e tinha um princípio de higiene na cultura judaica. Não se entrava, até pouco tempo atrás, quando eu era pequeno, ainda era assim, aquelas casas tudo enceradinhas, não se entrava de sapatos dentro de casa. Se tinha um arado na porta, os mais antigos chegam da casa da gente até hoje, né? Tirando o sapato. Não é assim. Na cultura judaica era proibido, não tinha saneamento básico, todos andavam descalços. Por que Jesus entra na casa de Maria Madalena e lava os pés? Era o costume da época. Só que teve um dia que foi diferente, que os pés de Jesus foram enxugados e os cabelos. Aí é um ato de adoração, é outro tema, não tem nada a ver. Isso não era costumeiro, mas o que eu estou falando é tão real que quando Deus fala para o povo de Israel no dia da Páscoa assim, hoje vai ser diferente. Hoje é sandálias nos pés, dentro de casa, e cajado na mão, sinal de prontidão mesmo dentro de casa para partir, porque o anjo da morte ia chegar. E ali já acaba a Páscoa. Ali. Os judeus até hoje adoram, praticam a Páscoa, a festa dos tabernáculos, tudo certo. Nós não lavamos pés, não tem nada disso. Agora para nós estamos, mas vocês não fazem isso, claro.
Para nós, Cristo é suficiente. Para nós, o sacrifício foi perfeito. Nós estamos dentro do quinto evangelho, o livro de Hebreus. Ponto. Para nós, agora, nós aceitamos um único sacrifício que contempla todos eles. A pergunta da irmã, né? Quer falar? Não tem nem para falar. Vamos, corrobora, como diz o meu primeiro. Dentro do tema que a irmã perguntou, a questão da comida, na verdade. Carne de porco. Carne de porco. Tem igrejas, lugares que não comem. Lugares e igrejas que não se comem, ou até se condena, né? A prática de comer carne de porco. E agora? Pois então, irmã, tem Tão realmente bom tem a carne alguns de locais porco, né, dizendo que Eu tem fiz quase- no Natal agora, como é que faz? Meu Deus do céu. A pururuca. Tem alguns locais que tem como base, né, o Velho Testamento lá, onde Deus dá algumas proibições lá de comida e tudo mais, fazendo algumas dissensões. Mas Paulo ele explica essa questão a partir de Romanos, no capítulo 14 ao 15, ele vai falar a respeito da liberdade de cada um. E um ponto importante, aqui não daria tempo de nós falarmos tudo, porque demoraria bastante. Mas Paulo fala aqui, irmãos, no capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: depois de discorrer toda essa questão de quem come, quem não come, por que não come, de às vezes um irmão comer alguma coisa e aquilo servir de pedra de tropeço para um outro irmão que é fraco na fé, ele diz assim, versículo 14 do capítulo 14 de Romanos: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal e ele vai seguindo, né? Mas no conceito de Paulo, no conceito de que ele entende que todas as coisas são feitas e criadas por Deus, não há nada que seja impuro, né? Nós podemos usufruir dessas coisas sempre dando graças a Deus, né? E aí tem um contexto aqui daquela questão de alguns irmãos que são fracos na fé, que nós temos que respeitar essa fraqueza, né? Se algum irmão entende que isso não é bom, né? Aquele que para ele é bom e não há problema nenhum, porque Cristo abençoa e cria todas as coisas, tudo provém de Deus, ele deve respeitar esse amor pelo amor fraternal que ele tem pelo irmão. Mas o contexto fala que, não só essa parte de Romanos, mas em toda a Escritura, que não há problema nenhum. Nós podemos comer sem problema, tudo provém de Deus, né? Tem, né, como algumas igrejas, e eu não digo igrejas, mas algumas seitas que dizem que não se pode comer carne de porco, né, que estaria não só cometendo um pecado, mas isso seria uma demonstração de alguém que não conheceu a Deus, enfim, mas não há problema algum. Não sei se você entendeu. Isso vem baseado desde o Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, não são só 10 mandamentos, são mais de 400 mandamentos. Tem até um versículo que diz que o pecado não é o que entra, mas o que sai. Alguém já que diz. O que contamina não é o que entra. Ele está falando, contextualizando, né? Eu acho que aí ele está falando de murmurações no meio da igreja, dissensões. Ele está falando de um acontecimento que o Senhor Jesus é questionado, né, por ele estarem comendo sem lavar as mãos. É verdade. Aí ele disse, não, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, não é o fato de nós estarmos comendo com as mãos sujas, mas e tu que está aí só procurando defeito na vida dos outros? Vai cuidar do que vem acompanhado desses 400 mandamentos, mais de 400. Ou seja, pastor, mas não foi o próprio Deus que criou todos esses mandamentos? Na verdade, um ritualismo, né? Isso tinha um propósito. O povo estava disperso, o povo teve 10 mandamentos, o povo morou em tendas, Deus foi organizando. Imaginemos nós 3 milhões aproximadamente de pessoas sem lei, sem direção, né? Então Deus começa a colocar leis através de Moisés. Deus vem deixando leis, mas só nos 10 mandamentos a gente precisa classificar em 3 partes, né? Leis cívicas, leis sacrificiais
e leis cerimoniais. E muitas delas em Cristo, porque Cristo foi o suficiente, foram abolidas, que não fazem mais sentido e que continuam através, por isso que a gente fala do farisaísmo, porque os fariseus, os saduceus, os essênios, eles carregavam essas leis assim, eles davam o dízimo da hortelã, do coentro, né? Eles traziam ao pé da letra, e Jesus vem e literalmente desmascara eles. Jesus faz milagre no sábado, e eles condenam Jesus, mas o próprio Jesus disse, conta uma parábola para eles, e se um boi cair num buraco, tu não vai lá, né? Jesus está dizendo, eu sou a lei, sou a nova aliança, em mim não há mais oferenda, não há sacrifício, não há cerimonial nenhum, as leis morais continuaram. Irmãos, não matarás, não adulterarás, não vai sair de moda nunca, mas leis cívicas e cerimoniais, sábado e tantas outras, não fazem mais sentido. É isso. Então, irmã, o grande problema que eu vejo, tá? Nem é a questão da carne de porco, embora é muito boa, né? Nós somos gaúchos, tem que falar isso, né? Mas assim, fora a brincadeira, não tem como, irmã, eu pegar duas leis apenas, certo? Por exemplo, vamos mais ser cirúrgico, tá? Eu vou pegar o sábado e a carne de porco, tá bom? E o resto, e o restante, sendo que só no sábado, para eu cumprir o sábado, eu também preciso de uma série. Sabe quando tu lê a lei, assim, só o título da lei, aí o restante, para cumprir toda a lei do sábado, eu não posso ter empregado na minha casa, eu tenho que cozinhar até sexta-feira às 18 horas da tarde, eu não posso caminhar tantos quilômetros. Depois de 50 anos, tudo que tu adquiriu, tu vai ter que devolver para todos que tu comprou. Então é muito fácil eu falar no sábado, que eu guardo o sábado, mas entra na lei mesmo, como é que é? Eu tenho Ipsis literis. tenho dificuldade de falar essa palavra aí. Ipsis literis. Vai literalmente ver se cumpriu a lei. Não cumpriu. Vai cumprir a carne de porco lá, o porco, todo animal que tivesse fressuras, né? Não era só o porco. Sim, pastor, Não tem como cumprir. Isso aí é muito perigoso. E o mais perigoso, só para concluir, pastor, não perde o que tu quer falar, mas o mais perigoso disso é tornar isso um cavalo de batalha para salvação. Eu guardo e tu não guarda. Eu faço e tu não faz. Só vai entrar no céu quem guarda o sábado. Só vai entrar no céu quem não come carne de porco. Então, incorre numa série de erros, por isso que torna uma seita também. Nessa questão, o que nós temos? Hebreus ele explica muito sobre isso, né? Mas uma questão que nós temos que considerar é o seguinte, né? O porquê que os israelitas eram tão fortes naquelas épocas, muito mais fortes do que os outros povos? Por quê? Porque uma das questões que Deus abrangeu nas leis que Ele deu foi o cuidado da saúde do povo, né? E todos nós sabemos hoje que a carne do porco ela tem alguns problemas. Né? Tem a tênia, né? tem a questão da... No passado tinha muito mais. Isso, mas o que acontece? Mas então o problema é que eles interpretam hoje essa questão da carne do porco como algo, tem um lado espiritual. Não tem nada espiritual, era algo clínico, era algo da saúde, era algo natural, não se comia naquela época, porque não tinha o quê? O antibiótico foi inventado quando? Há uns 60, 70 anos atrás só. Não se tinha vacina, não se tinha noção do macro e do micro há praticamente 150 anos atrás. A circuncisão, ela tinha um ato benéfico. Exatamente. De saúde para todos que nasciam. E por que a gente não precisa mais? O médico hoje é contra a circuncisão, porque ele só traz benefícios. Só que se percebeu que não precisa mais. É que hoje se tem o sabonete. Por isso que Deus sabia o que estava fazendo no meio do seu povo. Deus sabia. Essa é a realidade. Está liberada a carne de porco. Está liberado. Pode me convidar.
E se quiser trazer um pedacinho também. Pernil. Fiz um pernil na grelha. E ele ficou 24 horas só no tempero. Não, Chega lá. pior é comer carne de porco e vai cansar o bichinho, né? 24 horas não deixou o bicho descansar. Não, ele ficou descansando no tempero. Tem uma pergunta bem boa, nós só temos 5 minutos para terminar. Pode falar. Essa questão da carne de porco, não será... Cuiabana come carne de porco? Come. Não será porque na Bíblia foi citado que os porcos foram... os espíritos tomaram conta dos porcos, lembra? Isso já foi no Novo Testamento, né? Sim, essa crendice no caso, que as pessoas não comem. Boa pergunta também. Não será por isso? Olha, irmã, tinha uma manada, é manada que se diz, né? De porcos ali. E aí o espírito imundo foi ordenado que entrasse neles e todos se afogaram. Podia ser de galinha, de peru, de cachorro, né? Podia ser que tinha porco ali. O judeu tem isso. Relaciona o porco como um animal imundo, né? Existe até um ditado até hoje, né? Quando a pessoa ela chega no ambiente, Mas pessoa não foi por causa disso. e a pessoa não está muito normal, o que a gente fala? Você está com espírito de porco. Espírito de porco, é verdade. Porco nem espírito tem. Mas, irmã, então isso tornou mais forte ainda essa, como é que se diz? Esse questionamento. Mas isso veio depois, né? Isso já existia. E como bem disse o pastor aqui, irmãos, Deus não faz nada por acaso. O que nós não podemos fazer é tirar um conceito próprio daquilo que Deus não quis dizer.